estou muito feliz pela ocasião de participar neste evento que é significativo, muito significativo, de todas as coisas que acontecem no mundo e, naturalmente, nos museus e ecomuseus, graças a esta pandemia. Mas, na verdade, não é só um evento único, um evento isolado, é mais uma etapa num processo vindo de longe. Inicialmente, a primeira etapa data de julho de 2011, quando um grupo aventureiro feito de Odalis e Walter Priosti, de Yara e de Teresinha, viajavam de carro com eu sou como motorista e tradutor de vez em quando, a ecomuseus franceses e italianos, e particularmente rico na parte italiana desta viagem. Depois, o ano seguinte, uma delegação italiana participou no quarto encontro dos ecomuseus e museus comunitários em Belém, organizado pela Teresinha. Depois, em 2016, em Milão, na Itália, havia uma delegação que participou no Fórum Internacional dos Ecomuseus e Museus Comunitários, organizado pelos italianos. Neste momento, havia mais discussões entre os italianos e os brasileiros presentes. Finalmente, em 2017, a Nádia Almeida fez um estágio do sistema europeu Erasmus nos ecomuseus do Piemonte, e foi mais uma ocasião de estabelecer contatos com não só os ecomuseus italianos, os ecomuseus do Piemonte, mas com os outros italianos, outros profissionais italianos. Então, hoje em dia, é mais uma etapa, e uma etapa importante porque é uma sorte de formalização de uma tipo de intercâmbio entre italianos e brasileiros no campo da ecomuseologia e da ação comunitária com o patrimônio. Bom, não vou mexer na discussão entre vocês, mas queria, como uma pequena introdução, para pôr na mesa algumas ideias vindas de contatos que tive no tempo do confinamento aqui na França, mas através do internet, das chamadas de colegas, etc. Fiz uma pequena coleção de casos ou de exemplos que posso classificar em seis tipos diferentes de inovação ou de exemplos de ideias que podem ilustrar as oportunidades interessantes em casos de pandemia, claro, mas também em casos de crises, de crises que podem
acontecer em casos, por exemplo, de crise, terremotos ou de guerra civil em outros países, muitos países que têm este tipo de crises de vez em quando. Primeiro tipo de iniciativas seria o museu que ajuda a comunidade na superação dos problemas, das consequências da crise, para servir melhor a sua comunidade e responder a algumas angústias, a algumas dificuldades dessa comunidade. Dois exemplos. No caso do Ecomuseu, no Ecomuseu italiano, Ecomuseu delle Acque de Gemona, na província do Friuli, na Itália, há um setor, um departamento, uma ação permanente, mas que é interessante desse ecomuseu, que é o laboratório do terremoto. Havia um terremoto em 1976 em Gemona, com centenas de mortos e danos terríveis na cidade e nesta pequena região. E o Ecomuseu criou um laboratório para os alunos, mas também para os adultos da comunidade, para conservar a memória do terremoto, mas também preparar a população a dominar, a resolver problemas se havia um novo terremoto, porque é uma região da Itália que tem riscos permanentes de terremotos. Outra iniciativa mais atual do Ecomuseu de Gemona, no tempo do confinamento e do pós-confinamento, havia problemas de alimentação da população, e a ideia do Ecomuseu estava de facilitar a comercialização em circuito curto de produtos locais, da agricultura local, para os consumidores locais. A iniciativa chama-se o Paniere Solidale, é um serviço de procura de legumes e de vários produtos agrícolas para a população. É uma maneira de facilitar a comercialização das produções e de facilitar a alimentação da população. Outro tipo de iniciativas, outro tipo de ações no tempo da pandemia, no tempo de crise, é uma maneira de ajudar, como o Ecomuseu, museu comunitário, habitualmente não tem grandes coleções de objetos que pertencem ao museu. O museu considera, como todos vocês sabem, considera o patrimônio vivo do território e da comunidade. Então, em tempo de crise, quando a gente está bloqueada na casa e com dificuldades para a mobilidade,
Alguns museus começaram a incentivar a população, as famílias, nas casas, a olhar, a fazer um inventário um inventário domiciliário, um inventário na casa, ou um inventário do que se vê nas zonas periféricas da casa, pode-se ver da janela, ou pode-se ver quando há uma pequena passagem, de ver coisas que não são importantes, que não parecem importantes, mas que fazem parte do patrimônio da família, do patrimônio pessoal das pessoas. É uma maneira de criar uma musealização de uma parte do patrimônio familiar, do patrimônio da casa, caseiro. Bom, o mesmo Ecomuseu de Gemona teve uma iniciativa chamada de Oggetti Ritrovati, os objetos recuperados, que são objetos, talvez no sótão da casa, sem utilização atual, mas que vêm do passado, objetos pouco importantes, mas objetos que têm uma significação para a gente, uma significação vindo dos avós, etc. E é uma maneira de ter uma reflexão sobre o seu patrimônio vivo e não os objetos apresentados habitualmente por um museu, o ecomuseu. Os objetos ritrovati de Gemona são uma coisa. Há também uma outra iniciativa que descobri no internet pelo Brasil, na cidade de Teresópolis, estado de São Paulo, Teresópolis, programa no tempo de confinamento, programa das histórias que fazemos. Histórias que fazemos são uma maneira de recordar o patrimônio imaterial da gente, das famílias, que podem fazer parte do patrimônio comum e ser recordado no arquivo, na documentação do Museu Histórico da cidade de Teresópolis. Posso lembrar uma outra coisa que vai na mesma ideia, que é a questão a ideia, o princípio da coleção ecomuseal promovida por o Ecomuseu do Fier-Monde em Montréal, no Québec, no Canadá, que há outras coleções ecomuseais em outros ecomuseus, por exemplo, no Ecomuseu de Fresnes, na França, e no mesmo Ecomuseu de Gemona, na Itália. Terceiro tipo de iniciativas seriam a ideia de criar, de facilitar um novo olhar da gente sobre sua paisagem. E por vídeo, por o filme, para utilizar, mais uma vez, o tempo livre no confinamento, na casa, o tempo livre para aprofundar
o conhecimento de sua paisagem com ângulos, vários ângulos de visão. Um exemplo foi publicado durante o confinamento pelo Ecomuseu de Parabiago, na Itália, o Ecomuseu do Raul, que organizou com a Nádia este webinar, é a ideia de, no tempo do confinamento, de promover a versão imaterial, a versão virtual do Olona Film Festival. Olona Film Festival, que é o rio Olona, que atravessa a cidade de Parabiago e a pequena região. Cada ano há um festival normal, um festival não virtual, de filmes, de vídeos sobre esta vale do Olona. E no tempo do confinamento foi imaginado de fazer uma versão virtual deste festival para entrar nas casas dos membros da comunidade de Parabiago e das cidades do território. Um quarto tipo de iniciativas fazem parte de um esforço das comunidades para defender causas, defender temas de lutas políticas, de lutas sociais e políticas, para utilizar, mais uma vez, este tempo, para mobilizar a gente sobre temas dos direitos humanos, dos direitos políticos, de lutas, talvez contra mesmo o governo, etc. E aqui, claro, que o Brasil tem um leadership neste campo de ação, e eu vi várias iniciativas. Uma, por exemplo, do Museu Indígena Genipapo Caninde do Ceará, do estado do Ceará, para defender os direitos desta comunidade Genipapo Caninde, comunidade Caninde, em entrevistas, em programas nos canais de televisão local ou de rádio local. Acho que é um exemplo muito importante que foi multiplicado em outras comunidades indígenas no Brasil. E vi também no Facebook uma iniciativa do Ecomuseu de Sepetiba sobre o racismo ambiental, e é mais um exemplo de o que pode fazer em museus para servir os problemas, para servir os direitos de setores, minorias, etc., da comunidade. Outra coisa, outro tipo, que é o resultado da perda do turismo. Sabe que, talvez mais na Europa, onde tradicionalmente os museus têm um público, grandes museus, os museus regionais, nacionais, têm um grande público
turístico. Por exemplo, no Museu do Louvre, em Paris, 75% de todo o público do museu são estrangeiros, turistas estrangeiros. Bom, neste caso, numa cidade italiana, na cidade de Brescia, na Lombardia, os museus municipais, os museus da cidade, descobriram que havia uma falta de público, falta de turistas, porque na imaginação dos políticos e dos profissionais de museus, é natural, particularmente em países de grande turismo, como Itália, França, Espanha, etc., ou Grécia, de considerar os museus como atrações para turistas. Se não há turistas, o que acontece? É necessário de refletir o que pode fazer para substituir os turistas. E o resultado, a reflexão é, naturalmente, de dizer temos de falar e de utilizar o museu para, como não há turistas, para a população, a própria população da cidade ou da região, da província. E o que aconteceu na cidade de Brescia, onde numa reunião no mês de maio do Conselho Consultivo da Fundação dos Museus, que é necessário os museus trabalhar para a população da cidade como substituição ao público turista. Pode ser, para o futuro, um resultado muito interessante desta pandemia. Finalmente, um outro tipo de iniciativas é exatamente o que acontece hoje. A criação, a utilização dos meios virtuais para criar atividades, criar intercâmbios, criar relações entre museus comunitários, entre ecomuseus, quer a nível regional, a nível nacional ou a nível internacional. Este webinar entre ecomuseus italianos e ecomuseus franceses, ecomuseus brasileiros, é um exemplo perfeito deste tipo, que seria impossível um tempo normal onde é tradicional de viajar de um país para o outro, com o problema que as viagens são caros e as instituições, os museus comunitários não têm dinheiro e têm dificuldades para viajar. Então, tenho outros exemplos. A semana passada tivemos o webinar internacional entre Europa e América Latina do programa EULAC de museus comunitários, que foi uma coisa incrível, com centenas de participantes. E, no outro caso, na Federação Francesa dos Ecomuseus, organizou um programa no internet, um programa de promoção de todas as atividades no tempo de crise
organizadas pelos ecomuseus de França. Que, mais uma vez, é uma questão da rede de ecomuseus, e acho que é uma das conquistas importantes desta pandemia, é que facilita essas trocas de ideias, trocas de experiências, trocas de colaborações entre museus e entre os profissionais de museus. Bom, finalmente, na minha ideia, os ecomuseus e museus comunitários, quer na França, quer mais uma vez, número, quer na Itália, quer no Brasil, são beneficiários da crise, porque eles descobriram novas possibilidades de criar uma relação entre a população, a comunidade e o patrimônio, sem as dificuldades da linguagem tradicional do museu, das exposições, etc. E acho que nesse tempo de crise, o ecomuseu, o museu comunitário, é mais útil e sua ação é mais fácil que a ação da prática dos museus tradicionais, paralisados pelas coleções, pela falta de turismo, pelo custo da manutenção das instituições, etc. Acho que todos os ecomuseus que vocês representam vão dar visibilidade a o que considero como uma descoberta desta crise. Obrigado.